Olá, pessoal! Jesus escolheu 12 homens para caminhar com ele durante o seu ministério. Esses homens tinham a responsabilidade de pregar o evangelho e de anunciar que Jesus era o Filho de Deus. A Bíblia narra a história de alguns deles, porém pouco é falado na Bíblia sobre a morte de cada um deles. E nesse vídeo nós vamos falar de como morreram os 12 apóstolos de Jesus Cristo. E deixando algo bem claro, a maioria das mortes estão relatados em livros secundários que foram escritos durante a época dos apóstolos. Judas Iscariotes, ele foi um apóstolo escolhido por Jesus, porém ele amava o dinheiro e Jesus disse que ele seria o traidor. Ele cometeu suicídio por ter traído Jesus. Ele se enforcou em uma árvore, a corda arrebentou e Judas caiu em cima de pedras afiadas. Tiago Maior. Pouco é falado sobre esse apóstolo, mas ele foi um dos mais corajosos em pregar o evangelho e morreu de uma forma terrível. Ele morreu ao lado do homem que o delatou ao rei da Judéia, Herodes Agripa. O delator se arrependeu e se converteu no momento da execução. E por incrível que pareça, ambos foram executados em Jerusalém, decapitados. Filipe, uma das principais tarefas dos apóstolos era de pregar o evangelho aos gentios. E foi isso que Filipe fez com muita ousadia. Ele morreu por converter a mulher de um procônsul romano. Algumas versões dizem que ele foi crucificado ou torturado até a morte, em algum lugar da Ásia Menor. Mateus, ele foi escolhido por Jesus e leva em um dos evangelhos o seu nome. Ele era um publicano cobrador de impostos. A história mais antiga diz que ele morreu na Etiópia de causas naturais, mas há pelo menos 4 relatos em que ele é assassinado por um rei local, decapitado, afogado, esfaqueado ou queimado. Não temos uma afirmação sobre a morte dele, pois existem várias versões sobre o que aconteceu realmente com ele. Tiago Menor. O rei Nero dominava todo o império e ele tinha muito poder, tanto para condenar ou para mentir na intenção de acusar alguém. E provavelmente Tiago sofreu com esse abuso ditatorial de Nero. Nero culpou os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma em 64 d.C. O imperador Nero teria inflamado o povo a apedrejar e espancar Tiago até a morte. Pedro. Ele foi um apóstolo que negou Jesus Cristo 3 vezes, mas também foi um dos principais apóstolos que pregava o evangelho sem se preocupar com a sua própria vida. Ele escreveu algumas epístolas e os episódios mais marcantes na Bíblia têm ele como protagonista. Segundo historiadores, ele foi vítima da perseguição religiosa de Nero. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se sentir indigno de morrer como Cristo. Segundo a tradição, o fato se deu no Circo de Nero, onde hoje fica o Vaticano. Apóstolo André. Hoje em dia, muitos símbolos têm a figura desse apóstolo. Símbolos religiosos em formato de X podem ser vistos em algumas catedrais e em algumas imagens em igrejas católicas. Tudo isso devido à morte cruel que esse apóstolo teve. Ele morreu suspenso em uma cruz em forma de X na Grécia. Ele foi obrigado a negar a sua fé diante de um procônsul romano, mas ele permaneceu firme com sua fé em Cristo, e isso foi suficiente para condenar ele à morte. Tomé. Conhecido como o apóstolo incrédulo, ele duvidou da ressurreição de Jesus Cristo e pediu um sinal. Ele teria que ver os furos nas mãos para acreditar na ressurreição do Mestre. Segundo historiadores, ele foi perfurado pelas lanças de soldados em Milapore, na Índia. Tudo isso aconteceu porque ele converteu a esposa do rei Misdaeu, que vivia praticamente idolatrando a deuses pagãos. Apóstolo João. Conhecido como discípulo amado, ele sempre estava presente com Jesus.
Um dos evangelhos leva o seu nome e ele descreve alguns episódios únicos, provando que ele era um dos mais íntimos de Jesus. Após quase ser queimado vivo por causa do imperador romano Domiciano, ele foi levado até a ilha de Patmos na Grécia, em meados de 90 d.C. De lá se mudou para Éfeso, onde morreu de causas naturais. Bartolomeu. Existem poucos relatos sobre esse apóstolo, mas ele fez muitas viagens missionárias e pregou em vários lugares. Ele teria morrido na Armênia, mas não se sabe se ele foi crucificado ou esfolado e decapitado pelo irmão do rei Polimios. Simão. Pouco se sabe sobre a história desse apóstolo, mas, segundo relatos de livros históricos, ele teria morrido após negar algum deus do sol. Isso poderia ter acontecido na Pérsia, a atual Irã, mas não há relatos da forma de como ele morreu. Mas normalmente os povos pagãos matavam os que não adoravam aos deuses de uma forma terrível e cruel. Tadeu. Segundo relatos históricos, ele era amigo de viagem de Simão, e ambos foram mortos no mesmo lugar. Teria sido martirizado ao lado de Simão. Podemos incluir o apóstolo Paulo nessa lista também. Ele foi morto decapitado após ficar preso durante anos, e ele escreveu muitas epístolas que levaram muitas pessoas a Cristo. E até hoje, ele é considerado um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E também siga o nosso Instagram, Pregando as Escrituras Oficial. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.